de quarentena, vamos ter a nossa aula, mas não presencial, online. Se lembrem, se cuidem, para voltar bem animados para o Enem. Como a semana de prova já está tão perto, a gente vai começar a fazer uma revisão. Uma revisão voltada não só para a prova, mas para o Enem. Então vamos começar com um assunto importantíssimo, que nos últimos anos não vem sendo cobrado, né? Se você for pegar nos últimos 2 ou 3 anos, a gente não vê a mitologia grega caindo com frequência. Então esse ano pode cair. Então vamos prestar bem atenção, certo? Vamos para o nosso primeiro tópico. As características do mito, né? Daqui a pouco eu vou explicar a vocês o que é um mito. Mas é interessante entender toda a característica do mito. O mito é uma narrativa, não é uma dissertação como vocês fazem na prova do Enem. Ele apenas vai narrar. E lembrem que nós estamos falando de um assunto de muito tempo atrás. Muito tempo mesmo. Então, essa narrativa antigamente era passada oralmente. Hoje não. Hoje nós temos os e-books, nós temos os livros, nós temos tudo para isso. Mas naquela época não. Naquela época era passada via oral, via palavras. Outra característica, o caráter sagrado. Professor, o que quer dizer isso? Todo mito vai ter um Deus, todo mito vai ter uma religião para trás. Por exemplo, eu estou com o meu amigo John aqui, né? Ele é o nosso filmador aqui, né? Nosso cineasta, e ele provavelmente já viu um vídeo contendo o mito de Adão e Eva. Para ele, Eva e Adão, né? Ele é um cara, sim, que entende da religião, ele viu muito esse mito Eva e Adão por aí. Por quê, professor? Porque o mito de Adão e Eva, ele é um mito para dizer a origem do homem. E se é a origem do homem, as pessoas não iam acreditar nele se não tivesse o caráter sagrado. Então, todo mito, ele vai ter o caráter sagrado para dar credibilidade, para dar efetividade, para fazer com que as pessoas acreditem. E vai perguntar à sua avó, vai lá, veja se ela não vai dizer que Adão e Eva foram os primeiros, que foi Deus que criou o homem. A teoria criacionista, como o João disse, ele ama Eva e Adão, né? Outra coisa, o mito não é verdade, mas as pessoas acreditam que é. Como eu disse agora no exemplo anterior, a sua avózinha, o seu avôzinho, seu pai, sua mãe, eles vão dizer, quem criou o mundo não foi a teoria do Big Bang, foi Deus. E como vai ser provado isso? Na Bíblia Sagrada. Ou seja, pode ser verdade ou não, mas as pessoas acreditam nela. Então, passadas essas características primárias do mito, nós vamos ver o que é o mito. Mito é uma narrativa fantasiosa que tem que explicar algo. E o que seria esse algo? Fenômenos sociais, condutas humanas e fenômenos naturais. O que quer dizer isso? Olhem aí para o exterior da sua casa. Vocês provavelmente estão vendo que está um clima nuboso, chuvoso, trovejando. E quantas pessoas não morrem de medo? John aqui mesmo, quando trovejou agora, John pegou e foi para debaixo da mesa. Por quê? Porque ele acredita que o trovão vai fazer mal a ele. Então o mito, ele vinha para acalmar o coraçãozinho de John, acalmar ele. E como é que ele dizia isso? Que era um Deus, por exemplo, Tupã. Tupã, professor? Tupã, mitologia brasileira. Mito brasileiro dos nossos antepassados, dos grupos tupi-guaranis do Brasil. Então, para a população daquela época, vamos pensar, antes de Cabral chegar aqui ao Brasil, pensem como eles tinham medo desses fenômenos naturais. E quando o seu líder religioso dizia que era apenas um castigo, aqueles que fizeram alguma coisa errada tinham medo, mas o resto da tribo não. Então o mito, ele tinha uma explicação natural das coisas. Ele pretendia falar algo para amansar as pessoas, para dar segurança às pessoas. Um fenômeno natural. Por exemplo, erupção vulcânica. Ou, por exemplo, quando o dia nasce ou quando o dia morre. Ou, por exemplo, no eclipse.
quando as pessoas tinham medo, se utilizava um mito para dar segurança a elas. Fenômenos sociais. O que quer dizer isso, professor? Falar de tudo. Por exemplo, da cachaça, né? Já que eu estou aqui com o meu amigo John, nada que ele não goste de uma cervejinha no final de semana, que ele está todo no seu direito, mas as pessoas ficavam com medo, as pessoas que ficavam bêbadas. E aí o que acontece? O Deus barco, dando segurança para o meu amigo John tomar dele tranquilamente, porque ele estava assegurado por Deus. Ou seja, tudo fake news. Tudo mentira, né? Verdade. Mas acreditem, a conduta social, o mito também servia para dizer o que a população podia e não podia fazer. Para a população saber qual era a conduta que ele deveria fazer naquela realidade que ele estava. Nada mais do que demonstrar à pessoa como ela deveria agir em certa situação. Asseguramos elas o que, minha turma? Dar a ele uma tranquilidade, uma paz de espírito. Como diziam os pré-socráticos, uma ataraxia. Outra coisa, fenômenos sociais, professor. O que quer dizer isso? Falar sobre o amor, falar sobre a amizade, falar sobre traição. Lembram de Hércules? Quem era Hércules? Um semideus, filho de Zeus com uma humana. E ele nada mais traiu, era sua esposa com uma humana. E precisava se vingar da traição. Então matou a família de Hércules, fazendo também ele trabalhar nos 12 trabalhos. Ou seja, fala também dos fenômenos sociais que acomete comigo, com você, com qualquer uma. Ou seja, turma, o mito, além de explicar, o mito também tinha uma questão de tranquilizar a população, deixar a população em paz. E também, ao meu ver, de fazer com que a população seguisse aqueles líderes que dominavam essas religiões, esses mitos. Certo, turma? Outra coisa, o mito, ele é uma narrativa fantasiosa que tem que explicar fenômenos sociais, morais, condutas humanas. Gravem essa palavra, gravem essa frase, gravem essa frase, porque essa frase resume bem o que é mito. No Enem, nós temos duas maneiras de cair na prova. Primeiro, é algo relacionado a essa frase. Segundo, ele vai dar um mito para vocês. E vocês têm que decifrar esse mito. Achar nele a ideia central, a explicação que ele vem trazer. Uma explicação social, natural ou de conduta humana. As duas maneiras que caem. Professor, e se for em vestibulares mais tradicionais? Pode cair as questões das características também. Mas para o Enem, provavelmente cai nessas duas questões. Vocês já viram isso no mito de Narciso, né? Que foi o Enem, se não me falha a memória, 2013 ou 2015. E nós vamos ver uma questão que é o mito de Épico Rei, um mito de Sófocles, né? Ali está faltando essa que provavelmente eu comi, né? Ou não, John está dizendo que foi ele que bebeu e na hora de organizar, tirou essa. Mas esse mito, ele vai trabalhar uma ideia. E qual é a ideia? Vamos dar uma lida. Servidor, diziam-se filhos do rei. Épico. Foi ele que te entregou a criança? O servidor. Foi ela, Senhor. Com que intenção? Para que eu o matasse. Uma mãe, mulher desgraçada, ela tinha medo de um oráculo dos deuses. O que ela anunciava? Que essa criança um dia mataria seu pai. Mas por que tu a entregasse a esse homem? Tive piedade dela, mestre. Acreditei que ela o levaria aos pais de onde vinha. Ela te salvou a vida, mas para os piores males, se és realmente aquele que ela fala, saiba se nasceste marcada pela infelicidade. Ai de mim! Então, no final de tudo, seria verdade, à luz do dia, que eu te veja aqui pela última vez, já que hoje me revela o filho de quem não devia nascer, o esposo que não deveria ser,
o assassino de quem não deveria matar. Hector Rei. O trecho da obra de Sofócles expressa o núcleo da tragédia grega, revelando o quê? O que o texto quer dizer? Óbvio, é a mesma história do mito de Narciso. O que esse mito quer dizer? Preste atenção aqui, ó. Olha na hora que ele fala do oráculo. É a resposta. Ele está trabalhando em uma predestinação. Alguém disse àquela mulher o que aquela criança ia fazer. E o que a gente fala isso? Um determinismo. O que é isso? Que aquela criança está determinada a fazer aquilo. Pudesse acontecer o que acontece. Podia ser a vida de John e parar lá no bar de Bruno. Não, ela ia fazer aquilo. Por quê? Ela estava predeterminada. Isso é uma teoria filosófica chamada determinismo. Depois a gente vai falar dela. Mas o que o mito quer falar sobre isso? Que nasceu uma criança que foi determinada a fazer aquilo. O trecho da obra de Sofócles expressa o núcleo da tragédia grega. Revela o que o texto revela? A condição eterna dos homens pela prática injustificada do incesto. Alguém falou incesto aqui? Então, corra disso. Legalismo estatal opõe à prisão perpétua, o crime de parricídio. Nem sei o que é parricídio, mas aqui não trabalha essa ideia. Busca pela explicação racional sobre os fatos até então desconhecidos. Lembra da característica do mito que eu disse que não era verdade, mas se criar uma história para explicar algo? Então isso tem uma racionalidade. Tem algum, quando eu falo no Adão e Eva, existe uma racionalidade? Não, mas existe uma história para fazer as pessoas convencerem-se. Busca pela explicação racional? Não é. Mito não tem racionalidade pura. Ela é uma mistura entre fatos e fantasias. Realidade e imaginação. Caráter antropomórfico dos deuses, na medida que imitavam os homens. Eu falei nessa característica no mito? Não. Impossibilidade do homem fugir do destino predeterminado pelos deuses. Ele poderia mudar a coisa, ele poderia ir para outro lugar, mas se o destino tivesse pregado para ele, ele ia ter que fazer isso. É tanto que ele vai matar o seu pai, mesmo ele sem saber. Mesmo ele sem saber, ele vai dormir com sua mãe, porque para a mãe ele estava morto. Isso é a ideia de determinismo. Isso é a ideia que o texto quer falar. Questão fácil. Questão muito parecida com o mito de Narciso. Só muda os mitos. Mas vejam, ele quer que você revele o que o mito fala. Certo? O gabarito está aí a questão, a explicação. Também fala um pouco sobre determinismo. Vocês vão receber esses slides, então você dê uma olhadinha. Certo? Determinismo está ligado entre si próprio, rígidas relações de causalidade e leis universais que excluem o acaso e a indeterminação, de forma uma inteligência capaz de conhecer o estado presente do universo necessariamente estaria apto a prever o futuro e reconstruir o passado. O que quer dizer isso, professor? Há uma determinação dos deuses para com o destino de todos. É a ideia que se passa no Hector Rei. Certo? Vamos agora bem rapidinho. A origem da filosofia. As pessoas começaram a necessitar um pensamento racional, fugir do mito. Então surge a necessidade de criar uma ideia racional para as coisas. E aí é onde surge a filosofia. Certo? E aí surgiu uma grande dúvida. Onde a filosofia surgiu? Alguns dizem que foi com Confúcio, na China, Lao Tse, Siddhartha Gautama, Índia e Irã. Mas para a gente, a filosofia nasceu na Grécia. Por quê, professor? Existem alguns teóricos que falam uma teoria ou outra. Na minha visão, por quê? A Grécia é uma região que foi dominada pelos europeus, né? E a Europa, a história é uma história eurocêntrica. Então era muito melhor para os europeus terem criado filosofia do que os países orientais. Então, ao meu ver, é isso.
Mas, professor, se cair uma prova de vestibular, onde surgiu a filosofia, o que é que eu marco? Na Grécia. Onde nós vamos ter o primeiro, o grande filósofo, Tales de Mileto. Ele foi o primeiro a pensar racionalmente nas ideias, nas coisas. Então, ele é considerado, vamos dizer assim, o criador da filosofia. E o Oriente? O Oriente, sim, tem uma filosofia muito forte. Se vocês pegam as obras de Confúcio, Citalo Gautama, Lao Tse, são filosofias que a filosofia grega vão se basear. Mas, para nós, para o vestibular, para o Enem, para qualquer prova no Brasil, a filosofia surgiu na Europa. Por que a filosofia surgiu na Grécia e não em outra região? Primeiro, política. Lembrem, as cidades gregas, ela tinha uma política muito forte, um diálogo muito forte, o comércio. Lembrem, Atenas era uma cidade bastante comercial. As viagens marinhas feitas pelas cidades gregas iam e voltavam fazendo conhecimento circular. Então, na Grécia você tinha conhecimento do Oriente, você tinha conhecimento do Egito, da Mesopotâmia, de regiões próximas, de Creta. Então, isso tudo ajuda na construção de um pensamento. Outra coisa, o debate do pensamento mitológico. Então, nós vamos ter N fatores para a filosofia surgir na Grécia, certo? Isso dificilmente cai na prova do Enem, mas pode cair, Nós estamos vendo um Enem modificando-se, um Enem mais conteudista. Então é interessante isso, certo? Vocês entenderem essa ideia. Outra coisa, aqui está um mapinha conceitual para vocês, certo? Fazendo um resumo de mitologia e do surgimento da filosofia, certo? Se quiser, vai estar lá no slide, você pega, já tem o seu mapa conceitual. Ok? Aqui também é um mapinha conceitual, do mito até a filosofia como conhecemos hoje. Então a gente vai ver agora esse momento aqui, os pré-socráticos, certo? Mito, pré-socráticos e a filosofia depois de Sócrates. Aqui eu já falei, que é a questão, e vamos começar com a cosmologia. Cosmologia, filósofos da natureza, pré-socráticos. É a mesma coisa. Na prova do Enem pode cair esses 3 nomes, vocês já vão saber. O que esses caras queriam? Por que eles foram chamados de pré-socráticos? Por que eles são chamados filósofos da natureza? Por que eles são considerados filósofos e outros não? Vamos responder isso agora. Primeiro, por que eles eram considerados pré-socráticos? Porque eles vieram todos antes de Sócrates. Professor, que isso? Sócrates vai mudar a filosofia. Ele vai fazer uma filosofia política, social. Os pré-socráticos não. Os pré-socráticos, eles tinham apenas uma ideia. Eles queriam mostrar como o mundo surgiu e a substância que deu origem a esse mundo, que pode ser a água, o ar, a terra, o apéreo, o átomo, o ser. Cada um vai ter a sua ideia. Porém, a ideia deles estava baseada nisso. A partir de Sócrates, a filosofia mudou. A filosofia começou a ser mais humanizada, eu posso dizer isso. A filosofia começou a trabalhar aspectos sociais e políticos, certo? Aqui está o modelo ptolomaico, o modelo cosmológico de de Pitágoras, modelo geocêntrico, que vocês vão estudar nas aulas de geografia e também de ciências. Os pré-socráticos, eles queriam uma coisa: entender o acher, o bisis. O acher é a substância primeira de todas as coisas. O bisis é a essência de cada coisa. O acher é aquela substância que deu origem. E o bisis é o que aquela substância era. O que ela é. O que ela é importante. Então, todos eles queriam entender como tudo chegou. Além disso,
Eles queriam entender como isso fez as outras coisas modificarem. Na prova do Enem, é interessante você entender isso. Ele vai perguntar a substância primeira. Já foi água, já foi átomo, já foi Heráclito, Parmênides, e todos, será você entender qual a substância primeiro, você matava a charada. Outra coisa, ele queria entender todo o processo evolutivo, todo o processo de desenvolvimento, desde a sua substância até chegar a nós. Então eles vão trabalhar não só com a substância primeira, mas com a substância total. Outra coisa, todos eles vão perguntar sobre o princípio original do cosmos, ou seja, a substância que deu origem, certo? E aí também vai falar da corrupção dos seres, sobre os acontecimentos da natureza e da humanidade. Ou seja, eles não ficaram somente na substância, eles foram além. E por que filósofos da natureza? Porque todo elemento primordial, todo Ache, todo Pisces, estava na natureza. E tudo isso tinha que ser explicado de uma forma racional e lógica. Não era apenas criar um mito. Não, agora eu tenho que usar a cabeça. Eu não tenho instrumentos, eu não tenho microscópio, mas eu tenho que achar uma maneira lógica para responder essa pergunta. Então, nós vamos estudar agora, rapidinho, todos os pré-socráticos. E é interessante a gente entender o pré-socrático e o Pisces, o pré-socrático e o Ache. Se você sabe disso, você já mata 50% da questão. E lá vai uma dica. Ele vai dar isso no texto base. Só basta você decifrar. E ele dá na primeira linha e ele dá na última linha. Por que, professor, o senhor está dizendo isso? Porque no texto base ele já vai dizer o nome do pré-socrático. Então, se você vai ver a aula, você vai lembrar. E na última linha, ele já dá indícios, ele já dá, vamos dizer assim, pistas para aquele Ache, para aquela substância. Então, sempre preste isso. Tales de Mileto, ele foi o primeiro filósofo, ele foi o primeiro cosmólogo, ele criou a escola de Mileto, né? Ele dizia que tudo vinha da água. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. Vamos pegar a teoria lá da biogênese, da biogênese, que vocês viram com o professor Marcão, com o professor Eric, com a professora Camila. E vamos lembrar uma coisa. A sopa química. A primeira substância, o primeiro ser, a primeira célula surgiu da onde? Na água. Então, onde é que ocorreu todas as mutações químicas para o surgimento de nós, seres humanos, homens sapiens sapiens? Foi onde? Na água. Então, qual é o elemento que nós necessitamos prioritariamente para sobreviver? A água. Então, qual é o elemento? Fazendo uma associação lógica, racional. A água. E Tales foi o primeiro a dizer isso. Anaximandro de Mileto, ele vai dizer que é o apério. Olha aí a dica, isso nunca caiu no Enem. Né? O último foi Demócrito. Demócrito, ele fala que é o átomo, né? Uma substância indivisível. Hoje nós sabemos que o átomo é uma substância divisível, em nêutrons e prótons. O professor Márcio, né, e outros professores que vocês já tiveram, ele já deve ter dito isso para vocês. Mas ele cria a ideia do apério. E o que é isso? É uma substância infinita, qualitativa, espacial, que deu origem a todos. E fala também da ideia de separação de contrários. O que é isso? O uno e o múltiplo. Não é o contrário? Lembram quando vocês assistiram aquele filme Jack Chan, lá embaixo? Lá, muito tempo atrás, quando vocês eram bebezinhos? Lembram que tinha um yin e yang? Contrários. E desses contrários surge essa força, né? E essa força, ele diz que é o apério. Anaximandro de Mileto, já caiu na prova do Enem, uma questão com Basílio da Gama, onde eles misturavam e pediam o quê? A relação entre os dois textos. E ambos traziam a substância primeira, um baseado em Deus e outro no ar. Para ele, o ar é o Ache, pois a sua ausência transforma todas as coisas por condensação
rarefação. Vamos pensar aqui, vamos trazer para a nossa realidade como é, professor? O ar. Como assim? Você respira o quê? Oxigênio. Oxigênio está onde? No ar. A planta, para sobreviver, ela precisa fazer o quê? A fotossíntese. E o que é a fotossíntese? Ela pega hidrogênio e joga oxigênio. Eu acho que é isso, né? Os professores de biologia, se eu estiver errado, me desculpe. Mas a ideia é essa. Você pega uma coisa e joga outra. Mas ela precisa do quê? Do ar. Ou seja, o ar é o elemento primordial, porque tudo transforma-se lá. Tudo vira lá no ar. Na teoria de Tales de Mileto, a água, H2O, é o quê? Hidrogênio e oxigênio. E hidrogênio e oxigênio se resumem aonde? Se encontram aonde? No ar. Anaximenes de Mileto. Vamos para um cara que nunca caiu na prova do Enem e tem uma filosofia interessantíssima. Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras deve assustar muito o professor Linaldo, né? Não pelo teorema, talvez pelo tamanho dele. Mas vamos lá. Pitágoras é aquele cara que diz que a matemática é essencial, o número é essencial. Nós somos formados disso. Como assim, professor? Olhem, as relações múltiplas de unidade que compõem o cosmos. No começo da aula, eu botei lá a figura, né, do filme Matrix, talvez vocês não conheçam, mas onde ele fala da pílula vermelha e da pílula azul, mito da caverna de Platão, a verdade ou a mentira. Nesse momento que nós vivemos, vocês quem tem que entender se vocês entram na verdade e na mentira. Mas se vocês verem esse filme, o que é a mentira? Um conjunto de números que transforma a nossa realidade em uma matrix. Se você pega agora o seu celular, você vai abrir um aplicativo de celular, no WhatsApp, e você vai ver o quê? O que é o WhatsApp? Um conjunto de números binários. Número. John, você está trabalhando aqui para quê? Hoje. Para quê? Para ganhar o celular não, né? Que ele está na mão. Mas para ganhar um salário. Número. Quanto mais ele recebe, mais ele trabalha. Por que, professor? O senhor está dizendo isso? Porque nós nos resumimos a número. Vocês estudam 50 minutos por dia. Vocês são o que você tem. Capitalismo é número. E para Pitágoras, muito tempo atrás, o número, ele é essencial. Certo? Aqui, turma, dá alguns conceitos que vocês precisam saber na hora da prova do Enem. Mas o primordial é entender que o número, ele é o hash, ele é essencial. O hash é um número primordial, imutado, contendo a partilidade ilimitada, pois sempre divisível por 2. É a imparidade limitada, porque sempre indivisível por 2. Isso foi em português, eu repeti. Mas a ideia é o quê? Que existe um número que ele forma você, forma tudo. E preste atenção e veja se tudo na sua vida não resumir a números. Pitágoras. Heráclito, ele é um cara interessantíssimo. Já caiu no Enem, já, junto com Parmênides, porque sempre vem os dois, porque eles são contraditórios. Eles vão introduzir um pensamento chamado pensamento ontológico. O que é esse pensamento ontológico? Já foi resposta da prova do Enem. Pensamento sobre o ser. Ele vai trabalhar não especificamente um elemento na natureza, mas ele vai trabalhar a ideia de ser, juntamente com Parmênides. E ele vai dizer que o fogo é o elemento primordial. Por quê, professor? Se você entrar no rio 2 vezes, você entrou no mesmo rio, provavelmente você vai dizer, é o mesmo rio, professor. O senhor está doido, é? Não. Você entrou em 2 rios diferentes. Por quê? O que é o rio? O rio é composto de quê? De água corrente. E aquela água que você entrou é a mesma? Não. Toda vez que você entra no rio, você entra no rio. É a ideia que ele tem da pessoa. Toda vez que você entra em um momento de sua vida, você sai modificado. Porque nós somos igual a fogo. E o que quer dizer esse fogo, professor? Nós nos renovamos direto. Nós mudamos a todo momento. E as mudanças são feitas a partir do contraditório. Quando você mais é instigado, mais você muda.
é a metáfora do rio. É ele que introduz no pensamento filosófico a questão da dialética. O que quer dizer isso? Do falar, do pensar, do raciocinar. Quando você pensa, raciocina, você muda. Isso faz você. Já Parmênides, ele é o contrário. Ele vai dizer que o Achen não é o fogo. Ele vai dizer que o Achen é o monismo. Por que isso, professor? Ele diz que a ideia é que o homem, ele não muda. Ah, professor, eu mudei, ó. Eu estou mais bonita, eu pintei o cabelo, né? Eu estou mais bonita, eu fiz a barba. Toda mudança na pessoa é ilusória. John disse que vai emagrecer todo ano. Ele pode até estar magrinho. Mas quando ele vê aquele X pogão, sabe aquele X com tudo? Ele vai comer. Ele pode pensar que ele está magro, mas a mentalidade dele é de gordo ainda. Né? Por que, professor, isso? Nós não mudamos. A nossa essência permanece a mesma. Porém, nós temos mudanças ilusórias. Tudo que acontece na nossa vida de mudança é ilusória, porque você permanece sendo a mesma pessoa. Ah, professor, eu cresci. Antigamente eu namorava com a menina e traía. Hoje eu não traio mais. Você não traía naquele momento. Você apenas não achou a pessoa certa. A sua essência continua a mesma. Aquela mudança que ocorreu em você foi ilusória. Você era a mesma pessoa. Apenas a sua consciência aflorou. Ou você achou uma pessoa correta. Está entendendo? Nós não mudamos. A nossa essência é a mesma. Tudo que muda na gente é ilusório. Tudo é real, deve ser eterno e imutável. E tem unidade indivisível. Tudo é único. O movimento é ilusório, pois o que é não pode deixar de ser. Logo, o ser é, não ser, não é. É uma ideia interessante que pode cair na prova do Enem, esse contexto dessa frase aqui. E isso quer dizer o quê? Que tudo não muda, que todo movimento é ilusório. Outra coisa é Demócrito, né? O Demócrito, ele é um cara que vai falar do átomo, né? Demócrito, ele vai dizer que o átomo é uma substância imutável, indivisível. Professor, mas hoje nós sabemos que o átomo ele é divisível, nêutrons, prótons, elétrons, sei lá, isso é física. Eu era ruim, coloca nem a peste para passar em física, né? Isso que Everton não me escute. Mas o que acontece? Demócrito estava há milhares de anos atrás. E o que ele dizia é que o átomo era uma substância primordial. Ele estava mentindo? Não. Tudo é formado do átomo. Os professores de física podem explicar melhor que eu. Então, vamos dar uma olhada na questão? A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxagoras, na medida que é uma infinidade de números é a origem, mas nela determina dois princípios fundamentais. Aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é absolutamente o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas, olha aqui, ó, na última linha, olha na primeira. Partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece com figuras. Turma, partículas, concentração. Vê se não está na sua aula de física isso. Turma, se eu estou dizendo que é uma partícula, que é uma concentração, eu vou trabalhar a ideia de Demócrito. Se eu sei que é Demócrito, eu já sabia que era o átomo, mas eu não sei. Vamos ver aqui, ó. Número. Quem fala? Pitágoras. Deve ter simboliza o constante movimento de objetos. Se eu estou dizendo que é partícula, não. Água. Tales. Imobilidade. Parmênides. Qual era o item que sobrava? Átomo. Ou seja, fácil demais. Turma, acaba aqui a aula. Certo? Espero que tenham gostado. Deixe aí os seus recados no feed, né? E até a próxima.